Aleluia. A palavra diz: de tudo que se deve guardar, guarda o coração. Então, guarda o seu coração. Não deixe que isso venha a ser impedimento para você receber a palavra nessa manhã. Amém? Vamos orar. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por essa manhã. Obrigado, Pai, porque nós iremos aprender nessa manhã coisas preciosas, ensinamentos preciosos da parte do Senhor. Espírito Santo, eu te convido. Fala em meu lugar, usa os meus lábios. Eu preciso de Ti, Espírito Santo. Guarda os nossos corações em Ti, para que nós possamos crescer, avançar e ser maduros, Pai, para que o Senhor possa nos usar. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Amém? Então vamos lá. Nós estamos falando sobre criação de filhos. Amém? Glória a Deus. A palavra de Jamília a semana passada foi poderosa, né? Você que não ouviu, vai lá no YouTube e ouve a palavra do Senhor. Amém? Então vamos lá. Criar filhos é um desafio grande, uma responsabilidade que o ser humano pode exercer, e por isso não podemos ignorar a importância dessa tarefa. É um desafio ser mãe, né? Tainá outro dia falou assim: como é que eu faço para ter uma filha igual a essa? Eu disse: vai orar. Através de oração, começa a orar desde já, chamar a existência, né, e colocar a mão na barriga e começar a declarar, fazer declarações, né? Muitos hoje, antigamente, quando as mulheres não podiam ter filhos, as mulheres ficavam ali tristes, né? Eram humilhadas muitas das vezes porque não poderiam gerar. Nós podemos ver a história de Ana, que ia todos os anos ali, pedia ao Senhor um filho. E o mundo de hoje, as mulheres muitas das vezes não estão querendo ter filhos, não estão querendo gerar. Por quê? Porque filho dá trabalho. Filho dá trabalho, mas é muito bom, é muito gratificante nós pudermos, né, gerar, sentir algo mexendo dentro de nós. E muitas mulheres dessas estão trocando um filho por um animal, um cachorro. Estão tratando um cachorro muitas vezes melhor do que um filho, se tivesse, sabe? Ou até muitas das vezes, sabe aqueles bebês reborn, realista? Muitas mulheres estão fazendo um bebê desse e tratando como se fosse um bebê de verdade. Mas aquele bebê ali não chora, aquele bebê ali não pede comida, aquele bebê ali não cresce, e quando cresce, muitas das vezes não vai debater com você. Então é bem mais fácil, bem mais prático. Mas não é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. O Senhor, Ele quer que nós possamos gerar, né? E através da sabedoria, da graça do Senhor sobre as nossas vidas, o Senhor, Ele derrama uma graça sobrenatural para que nós possamos cuidar dos nossos filhos. Sabe, eu quero falar que John Dresch comenta no seu livro As 7 Necessidades Básicas das Crianças. Ele diz assim: criar filhos nunca foi tarefa fácil, e hoje tudo piorou. O mundo parece estar girando cada vez mais rapidamente, uma avalanche de novos conhecimentos e precipita sobre ele. Os filhos estão crescendo em circunstâncias muito diferentes daquelas experimentadas pelos pais. A nova geração tem de competir a todo custo, enfrentando pressões mais poderosas do grupo e tensão emocional intensa.
Isso significa que bons pais são mais necessários do que nunca. Isso significa que bons pais são mais necessários do que nunca. Significa que moldar vidas exige tempo, tolerância, paciência, fé, abnegação, amor e trabalho. Nada, porém, é mais compensador do que observar uma criança seguindo em direção à maturidade. Independente, jamais teremos uma oportunidade maior do que essa de ajudar os filhos a se tornarem pessoas que aceitam a responsabilidade e uma vida reta. Ao tomar consciência da enorme tarefa que é criar filhos, podemos ficar paralisados pelo medo ou sentirmos fortalecidos pela fé. Vamos sentir-nos vencidos pelos perigos e problemas ou desafiados por possibilidade de potencial. Então, hoje, mais do que nunca, precisa-se de pais mais fortes em Deus. Em Salmos 127, versículo 4 e 5, Salmos 127, 4 e 5 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então toda flecha, ela deve ser lançada com uma finalidade. Amém? De acertar o alvo. Você não vai pegar uma flecha e ficar atirando sem ter um alvo principal, sem ter algo na frente que você queira, acertar. Então podemos entender que o alvo é como o destino e o propósito dos filhos. Qual é o destino que você quer que o seu filho chegue, que o seu filho avance? Qual é o propósito que você quer que o seu filho... Sabe, nós como pais, nós devemos pensar grandes na vida dos nossos filhos. Ele depende de mim e de você, de seguir um caminho reto, um caminho de sucesso. Amém? Então vamos falar aí de dois tipos de alvo: o alvo geral e o alvo pessoal. O alvo geral é o que Deus planejou para todos nós. Em 1 Timóteo 2,4, Deus diz assim: Deus deseja que todos sejam salvos. Então esse é um alvo geral. Esse é um alvo que eu e você precisa, assim como Jamile falou a semana passada, nós precisamos colocar a nossa família dentro da arca. Você precisa ensinar os seus filhos a amarem ao Senhor, a querer servir ao Senhor. E temos o alvo pessoal, é o que Deus planejou para cada um individualmente. O propósito que Ele tem para cada um de nós. Assim como diz lá em Jeremias que desde o ventre, o Senhor já olhava, o Senhor já sonhava conosco e já tinha um propósito para cada um de nós. Então esse é o alvo pessoal. Então nós vamos falar aqui sobre o alvo principal, que é o alvo geral, que Deus quer que todos nós sejamos salvos. Então, o alvo principal é você levar os seus filhos de volta para Deus. Esse é o papel meu e seu. Os nossos filhos o Senhor nos deu, não são nossos.
Ele nos deu para que nós possamos cuidar. Filhos são herança do Senhor. Então, você tem a obrigação de ensinar a palavra do Senhor para os seus filhos. Amém? Então, entendemos que os filhos são propriedade do Senhor e o Senhor nos confiou. Então, devemos criá-los com a consciência de que responderemos a Deus sobre essa tarefa. Você vai dar conta ao Senhor de cada filho que você tem. Então, não negligencie, né, esse cuidado, não negligencie, sabe, de você ensinar a palavra do Senhor na vida dos seus filhos, e você inculcar, né, na vida dos seus filhos a palavra do Senhor. É mais necessário, deixa eu ver aqui, isso. É mais necessário que suprir as necessidades físicas e emocionais. É levar os filhos a viver a vida em Deus. Muitas das vezes é fácil, né? Suprir uma necessidade física, uma necessidade emocional. Ah, o menino está ali, eu quero, e você vai lá, dá a ele o que ele quer. Mas muitas das vezes, criar os filhos na palavra, a gente negligencia, né? Então, em Efésios 6:4 diz: e vós pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu quero frisar esse criar, né? Criar os filhos. Criar no original grego quer dizer equitrepos, e significa alimentar até tornar-se maduro. Educar, nutrir, criar. Isso quer dizer que é um trabalho contínuo e ininterrupto. Então, alimentar, educar e criar não é algo que fazemos apenas um dia, ou uma semana, ou quando você quiser. É um ato contínuo. Desde o filho pequeno, você está ali amamentando, você está ali alimentando. Ele vai crescendo e você vai ensinando ele a comer as coisas mais sólidas, né? Então, isso não é uma coisa que você faz. Hoje eu estou a fim de dar comida a ele. Amanhã não estou a fim, não vou dar. Fica com fome, menino. Não. É uma coisa que você faz constantemente. Então, e com a criação espiritual não é diferente. De modo que deve ser atividade diária e permanente. Assim como nós não podemos deixar o nosso filho com fome, nós temos que alimentarmos ele, porque senão ele vai ser uma criança desnutrida, senão ele vai ser uma criança asmática, né? Anêmica. Assim também é com a vida espiritual. Nós temos que sentar à mesa, como nós aprendemos, né? Aprendemos domingo pela noite, sentar à mesa e ensinar a palavra aos nossos filhos. Não uma vez no ano, mas todos os dias. Todo o tempo, né? Nós ensinarmos a palavra do Senhor aos nossos filhos. Em 3 João 4 diz assim: não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Isso, o apóstolo João, ele estava falando com os filhos espirituais, né? Mas não tinha alegria maior para um pai ver o seu filho andando, caminhando na verdade, na palavra do Senhor. Sabe, você vê o seu filho dentro de casa, orando em outras línguas. Você vê seu filho dentro de casa, sabe, tirando momento a sós com o Senhor, buscando a palavra do Senhor.
eu posso ver isso dentro da minha casa. Sabe por quê? Porque nós ensinamos. E hoje eles estão caminhando na verdade. Eles sabem, né, que tem que buscar o Senhor. Eles entendem que eles têm que orar, que eles têm que ler a Bíblia, que eles têm que ter um momento com o Senhor, né? Então, é a maior felicidade para um pai e uma mãe, é ver o seu filho caminhando na verdade. Então, esse papel em nós tem que produzir em nós grande alegria. Grande alegria. Eu me lembro quando Isabel era pequenininha, eu me prostrava para orar e ela se prostrava também para orar com 2 anos. E eu orava em outras línguas e ela começou a orar em outras línguas. E eu achava que ela estava me imitando. Mas o Espírito falou, ela não está lhe imitando. Ela está orando em outras línguas. Sabe? E ela foi crescendo nesse entendimento em oração em outras línguas. Quando ela era maiorzinha, Daniel falava assim, Isabel, ora aí que você sabe orar em outras línguas. Aí ela orava para Daniel, sabe? Então isso é uma alegria em você ver o seu filho avançando, crescendo espiritualmente, né? Então esse é o nosso papel, ensinar os nossos filhos a verdade do Senhor. E você pode dizer isso assim? Essa deve ser a minha primeira responsabilidade como pais cristãos, levar os meus filhos de volta para Deus. Aleluia, aleluia. Então, se você, né, teve esse privilégio, que é nascer e crescer numa família de convertidos a Cristo, a sua responsabilidade de perpetuar o legado da fé ainda é maior. Sabe quando o povo diz assim, você nasceu em um berço de ouro, que tem dinheiro. Eu e meus irmãos podemos dizer que nós nascemos em um berço de ouro, porque nós nascemos em um lar cristão. A nossa descendência, os meus avós eram cristãos, os meus pais eram cristãos, nos ensinaram esse legado, nos ensinaram, sabe, essa visão, né, de você ter o Senhor como o Senhor da sua vida e está se perpetuando na vida dos nossos filhos. Aí você pode dizer assim, mas eu não nasci numa casa cristã, né? Os meus pais não são cristãos, mas você já aceitou Jesus, amém? E da sua descendência você pode perpetuar através de você, iniciando através de você na sua vida, na vida dos seus filhos, porque hoje você tem a palavra do Senhor, hoje você já é instruído na palavra do Senhor, e você pode começar a partir de você a perpetuar esse legado, de criar os seus filhos na presença do Senhor, amém? Então você, pai e mãe, deve ter consciência da responsabilidade de transmitir um legado espiritual, mais do que conhecer e servir a Deus. Nós, como pais, devemos guiar os nossos filhos a conhecê-lo. Nós devemos criar os nossos filhos não só em servir ao Senhor, mas em conhecer ao Senhor, em eles ter, sabe, experiências com o Senhor. Eu oro e digo assim, Pai, eu oro para que os meus filhos tenham revelação da Tua palavra, para que os meus filhos amem ao Senhor em todo o tempo, para que os meus filhos sejam tementes ao Senhor. Essa é a minha oração, para que eles cresçam, Senhor,
em sabedoria, em graça, em estatura diante de ti e diante dos homens. Essa deve ser a nossa oração, sabe? De você ver os seus filhos ter experiências com o Senhor, conhecendo ao Senhor. Em Deuteronômio 6, o 6 e o 7 diz assim: guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Em todo o tempo. Sabe, nós temos que ensinar, né, aos nossos filhos a sempre guardar no seu coração, a sempre conversar, sabe? Meu filho, o Senhor, Ele é bom. Meu filho, o Senhor, Ele te ama, o Senhor, Ele te gerou, o Senhor, Ele tem um propósito na tua vida. Eu me lembro que Daniel, logo quando nós passamos para o Verbo da Vida, lá na escola, no DI, acho que ele ouviu alguma ministração sobre aceitar Jesus. E quando chegou em casa, a gente estava dentro do banheiro, ele falou assim: minha mãe, para aceitar Jesus, a gente tem que fazer o quê? Tem que confessar, né? Eu já aceitei Jesus. Eu me lembro que lá no outro ministério, eu aceitei Jesus. E realmente, né, quando eles eram pequenos, eles foram para frente a aceitar Jesus, mas eu não me lembro de ter confessado o Senhor. E eu falei assim: e você tem dúvida? Se tem dúvida, bora aceitar agora ao Senhor, né? Então você quer aceitar Jesus? Ele falou: quero. Então aí eu fiz a confissão com ele dentro do banheiro. Eu disse: pronto, agora você não tem mais dúvida, agora você sabe que você é salvo, né? Então esse é o nosso papel, sabe? Se seu filho tem dúvida, eu me lembro que manhã, quando sentava na mesa, né, conosco, ela sempre perguntava: João, você ama o Senhor? Você já aceitou Jesus como o Senhor da sua vida? Não era verdade? Aí ia para Joel: Joel, você tem certeza que você aceitou Jesus? Minha mãe fazia essa pergunta. Ela nos ensinava a amar o Senhor, sabe? Nós temos que ensinar os nossos filhos a amar o Senhor e a ter a certeza da sua salvação. O diabo, ele está aí para roubar, né, os sonhos, os projetos que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas nós temos que estar ali firmes, sabe? Em todo o tempo, ao se deitar, ao se levantar, sabe? Quando estiver caminhando, em todo lugar, você inculcar ali a palavra do Senhor na vida dos seus filhos. Então Deus espera que cada geração prepare espiritualmente a geração seguinte. É sua responsabilidade. Você, sabe, continuar o legado do Senhor. Porque muitas vezes nós vemos aqui na Bíblia que um rei começou e fez tudo que era do agrado do Senhor. Aí vem a outra geração do filho e fez tudo o que desagradou ao Senhor. Alguma coisa tem de errado. Alguma coisa esse pai não perpetuou o seu legado, né? Negligenciou em alguma coisa. Não negligencie a criação do seu filho. Não ache que é a escola que tem que educar. Não ache que é o DI que tem que ensinar. Não ache que é a avó que tem que ensinar, que é um tio que tem que ensinar. É você. A responsabilidade é sua. Se você gerou, a responsabilidade é sua. Não passe
a sua responsabilidade para terceiros. Sabe, antigamente, quando os filhos faziam algo de errado, lá em casa era assim. Quando os meninos aprontavam, e que os vizinhos vinham para a porta falar, o que é que meus pais faziam? Eles nunca negligenciavam a nossa criação. Sabe, ainda que nós estivéssemos certo, os nossos pais nos corrigiam na frente dos vizinhos. E fazia aquela reunião, chamava os vizinhos, colocava na sala e falava: você fez o que de errado? Peça desculpa ao vizinho. Era assim, irmãos. Muitas vezes a gente ficava com uma raiva, porque às vezes não era nem a gente que tinha culpa, mas aqueles vizinhos, sabe, que cri-cri, que qualquer coisa ia para a porta reclamar, ia para a porta chamar atenção. Mas nossos pais nunca deram ousadia para a gente dizer: você está certo. Tem pai que é assim: não ligue não, minha filha, você está certa. Aí o menino está lá fazendo errado, fazendo coisas erradas, e você está negligenciando, você está tampando o sol com a peneira. E ali os nossos pais chamavam os vizinhos tudo, que estava na situação, e disciplinava ali na frente do vizinho. E os vizinhos se achavam, né? Ficava tudo... Mas quando os vizinhos tiveram seus filhos, eles não fizeram a mesma coisa. Eles não disciplinaram como deveriam disciplinar. E hoje nós vemos a diferença daqueles que foram corrigidos e daqueles que foram negligenciados. Nós podemos ver hoje, sabe? Muitas das vezes vai ser difícil corrigir o filho? Vai. Muitas das vezes, sabe, não é bom você chamar o seu filho. Uma vez Daniel fez algo, sabe, que eu disse: não, você não fez isso. Mas eu disse: pai, me dá sabedoria, me dá graça, Senhor. Me dá sabedoria, me dá graça. E quando ele chegou da escola, sentei com ele na mesa, peguei a Bíblia, li Provérbios para ele. E ensinei na palavra. Sabe, eu disse: meu filho, você não vê seu pai fazendo isso. Você não vê seu pai me tratando dessa forma. Você não vê seu pai falando essas coisas para mim. Aonde você está aprendendo isso? Corrige o seu filho enquanto há tempo. Sabe, chama ele para perto. Porque se você não chamar para perto, o diabo lá fora está aguardando. Sabe, naquela hora ali, eu ensinando a ele, chorava eu. E ele se desesperou, dizendo: minha mãe, me perdoa, você não vai mais acreditar em mim. Eu vou acreditar em você, sim. Eu vou continuar acreditando em você. Mas você precisa dar testemunho, você precisa mudar. Você precisa aprender com seu pai, com sua mãe. Você não aprende com os de lá de fora, você aprende comigo e com seu pai. E você não vê eu e seu pai fazendo isso. Sabe, instrui o menino. Ensina a palavra. Eu não bati. Eu só dei correção na palavra. Tomei o celular, eu disse: você ainda não tem maturidade para ter um celular. Tomei o celular, não teve mais celular. Eu disse: eu só não quebro esse celular aqui, porque não foi eu que lhe dei. Foi seu pai. Mas você não vai ter mais esse celular. E esse celular foi guardado há anos. Não foi há meses. Não tirei de um mês, não tirei de 2 meses, não. Foi há anos.
Ele só teve um celular quando começou a pandemia, porque foi necessário por causa da escola. Mas nunca mais ele ajuda daquela forma. Nunca mais eu tomei o celular da mão dele, porque ele cresceu. Amém? Então não negligencie o cuidado, né, com a sua família, o cuidado com os seus filhos. Quando nós negligenciamos no cuidado familiar, tem causas e muitos danos à família. Eu me lembro que quando éramos adolescentes, nós chegamos para uma mãe e falamos o que aquele filho estava fazendo. E a mãe disse: não, minha filha, não é desse jeito, minha filha não age assim, eu confio na minha filha, ela conta tudo para mim. Deixa estar, a gente passou como ruim e hoje, até hoje, essa filha está longe dos caminhos do Senhor. Sabe, porque muitas vezes pai não quer ouvir o erro do seu filho. Muitas vezes o pai não quer ouvir de uma pessoa: ó, seu filho está fazendo isso. Não, meu filho não é assim não, meu filhinho. E quando o filhinho cresce, filhinho cria asa. Se você não cortar, se você não podar agora, mais tarde vai ser mais difícil. Lá na frente, ele não vai mais te ouvir. O gogó engrossa. E quando você não bate dentro de casa, você não corrige com a vara, a polícia lá fora corrige com porrete. Sabe, eu via os meus pais nunca dar ousadia para os filhos quando alguém chamava, dizer: ó, eles estão fazendo isso, eles estão aprontando isso na escola, na igreja. Muitas das vezes o pai colocava de castigo lá na frente da igreja, de joelho. Mas você viu, nós crescemos, nós avançamos, nós não ficamos de mimimi. Hoje os pais têm ensinado aos filhos a ser mimimi, a ser crianças eternamente. Filho cresce. Quando Isabel começa com mimimi, eu disse: ei, pode parar. Nada de mimimi não. Ei, ensina seu filho a ser forte. Ensina os seus filhos a ter um caráter forte, a ter um caráter de Deus. Não é ser criança. Quando está pequenininho, a gente quer água, mãe, quer água. Quando vai crescendo, você não vai continuar falando: quer água, papai, caguinha. Não, fala direito: eu quero água, mamãe. Eu quero água. Você vai ensinando, você não vai continuar falando como você falava quando ele era pequeno. Você vai ensinando ele a falar certo. Eu acho chocante Lico e Adriana, que eles têm Joaquim, é que às vezes eu troco. Joaquim tem as suas limitações, mas eles são os pais ali, ó. Não, ei, pare. Está ali ensinando, mesmo com as limitações do seu filho, mas ele está ali. E muitos pais têm os filhos e está ali: oh, meu filhinho, não fica assim não, é assim mesmo. Puxa a rédea. Muitas das vezes nós vamos precisar puxar a rédea. Então, uma pergunta: conduzir seus filhos a Cristo tem sido a sua missão primordial? Tem sido o alvo principal?
como eu falei, quando nós negligenciamos, há consequências. E nós podemos ver na Bíblia esse exemplo. Vamos ver na Bíblia agora exemplos de pais que negligenciaram, que tiveram danos, da omissão. Não seja omisso com seus filhos. Esqueci de botar aqui a coisa, não. A gente vai falar sobre Ezequias. Diz assim: 12º rei de Judá, filho de Acais e Abi. Ezequias foi um homem de Deus que marcou a sua geração. Começou a reinar aos 25 anos e foi indiscutivelmente um homem de fé que experimentou milagres e intervenções divinas, porque era alguém comprometido com a palavra de Deus. Promoveu um avivamento em seus dias, chamando o povo ao arrependimento e ao abandono da idolatria, e convocando-os a se voltarem para o Senhor. Em 2 Reis 18, do 3 ao 7, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Então removeu os altos, quebrou as colunas e deixou o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, lograva com êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Então Ezequias aqui ele desempenhou um ótimo e inquestionável papel na sua geração. Ele trouxe a sua geração, de volta para o Senhor, a se voltar de volta para o Senhor, mas falhou terrivelmente com a sua geração seguinte. Em 2 Reis 20, o versículo 1 diz assim: e naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. O Senhor chamou Ezequias através do profeta e disse: ponha em ordem a tua casa. Se o Senhor falou põe em ordem, é porque estava em desordem. Ezequias ele fez coisas extraordinárias, um avivamento na sua geração, mas na sua casa estava em desordem. Sabe, ele chorou e ele clamou ao Senhor e pediu ao Senhor que lhe desse mais anos de vida. E o Senhor deu a Ezequias mais 15 anos de vida. Mas sabe que ele falou para o profeta e diz assim: boa é esta palavra. Mas ele não fez nada com o que ele recebeu da palavra. Ele negligenciou, ele omitiu, a criação dos seus filhos. E Deus ordena a Ezequias a fazer algo a respeito da sua casa. O que o Senhor tem te ordenado a fazer na sua casa? Impor sua casa em ordem? Sabe, muitas das vezes
hoje em dia nós temos que ter cuidado com os nossos filhos em todos os aspectos. Eu me lembro que Vanessa uma vez chamou uma mãe e disse: olha teu filho, ele está, desmoecando, ensina ele a ser homem. E a mãe muitas das vezes não gostou. Sabe, às vezes a gente está vendo que tem algo de errado na nossa casa, na vida dos nossos filhos, e nós não colocamos em ordem. Sabe, você está vendo o seu filho a falar palavras feias, a ter uma atitude feia, chama ele. Você está errado, se conserta. Você está vendo o seu filho caminhar com pessoas erradas, chama ele, não vai, não faça. Essa pessoa não é para andar com você. Sabe, muitas vezes a gente está vendo, mas estamos fingindo que não estamos vendo nada. E o Senhor fala: põe a sua casa em ordem. Então essa foi uma determinação do Senhor para Ezequias. Então era uma determinação divina que deveria ser obedecida. Ponha em ordem transmite a ideia de uma ação de organização. E essa palavra em hebraico quer dizer tsavan, e significa mandar, ordenar, dar ordem, encarregar, incumbir, decretar, designar, nomear e comissionar. Então Deus estava advertindo Ezequias sobre uma atitude de omissão que já caracterizava a sua vida. Não adianta você ganhar o mundo todo e perder a sua família, perder os seus filhos. Você ser bênção na igreja, você cuspir fogo, você ser o profeta, você ministrar maravilhosamente bem e a sua casa andar em desordem. O alvo principal das nossas vidas é a nossa casa, é a nossa família, é ensinar os nossos filhos a caminhar no caminho do Senhor. Deus está falando. Aleluia. Então Ezequias não deu ouvidos, e o resultado da negligência foi a geração seguinte. Teve o pior líder de todos os reis de Judá, um homem que liderou um avivamento para o mal e desfez todo o avanço espiritual que o seu pai havia produzido. Você pode ler lá em 2 Reis 21, de 1 a 9. Então, o avivamento dos dias de Ezequias morreu juntamente com ele e não passou para a geração seguinte. Se nós queremos que esse legado se perpetue, na sua primeira geração, na sua segunda geração, na sua terceira geração, você tem que ensinar os seus filhos hoje, para que eles venham ensinar aos filhos dos filhos. E essa geração, ela não morre quando você morre. Ela vai continuar, ela vai perpetuar. Sabe? Eu já oro pelos meus netos. Eu declaro: os meus netos temerão ao Senhor, os meus netos servirão ao Senhor, os meus netos amarão ao Senhor de todo o seu coração. Sabe, nós temos que fazer orações preventivas. Hoje nós somos pais, mas tem pessoas aqui que ainda não é pai, mas você já está aprendendo, está sendo vacinado a ensinar os seus filhos
a sua geração, quando você faltar, a sua geração continuar o legado, amando, servindo, temendo ao Senhor em todo o tempo. Sabe, eu digo assim para Daniel: meu filho, tema ao Senhor, ame ao Senhor. Agora ele está namorando, eu digo a ele: você precisa amar o Senhor mais do que a sua namorada. E a sua namorada precisa amar o Senhor mais do que a você. Porque quando nós amamos mais ao Senhor, o Senhor, Ele, sabe, nos abençoa. A gente consegue avançar. A gente, sabe, não vai ser qualquer coisinha que vai nos tirar da presença do Senhor. Temos que ser tementes ao Senhor. Temos que ensinar os nossos filhos a ser santos na presença do Senhor. Para que um dia, quando você faltar, que a gente não é eterno, eles venham continuar a perpetuando esse legado, né, de santidade ao Senhor. A sua descendência, os seus netos, os seus tataranetos, os seus bisnetos, todos os netos, servindo, amando ao Senhor. Eu me lembro que quando nós éramos pequenos, tinha os cultos, né, lá na casa de minha avó. E a gente tudo pequeno ficava debaixo da mesa, né, ouvindo ali o mover do Senhor. As pessoas eram usadas, né, para profetizar, eram usadas como profeta, e a gente ficava ali, sabe, mas a gente aprendeu. Como era criança, nós chamávamos os vizinhos e fazíamos os cultos, né? Vamos brincar de igreja. E ali um pregava, e ali um cantava, e ali um tirava a oferta. E olha onde nós estamos hoje. Então tudo tem um propósito, né? O Senhor nos escolheu para isso. E outro exemplo que nós podemos ter, que é bem conhecido, né? O profeta Samuel. O profeta Samuel foi o cara, desde criança servindo na casa do Senhor e profetizando ali para o povo de Israel. Mas chegou o tempo, né, do legado dele acabar, e o povo não quiseram, né, os filhos de Samuel como juízes daquela nação. Por quê? Porque os filhos de Samuel não faziam coisas que agradavam ao Senhor. Então eles foram rejeitados, né, pelo aquele povo, por não ter um coração que o pai tinha, de servir ao Senhor, de amar ao Senhor. Nós podemos ver também Eli tinha os seus filhos. Eli, eu creio que ele sabia que os filhos aprontavam, que os filhos desonravam na casa do Senhor. E você vê ali o profeta Eli servindo na casa do Senhor, e os filhos, a sua descendência, fazendo tudo ao contrário do que Eli fazia. E quando eles vão para a guerra, uma pessoa volta e diz: os seus filhos morreram. E quando ele ouve dizer que a presença do Senhor foi roubada, foi levada, ele cai para trás, quebra o pescoço e morre. Ele não morreu porque ele soube que os filhos morreram. Ele morreu porque ele soube que a presença do Senhor foi tomada. Que nós possamos meditar, né, nessa manhã, como tem sido a criação que eu tenho dado ao meu filho. Será que o meu filho, quando crescer, vai continuar amando, servindo ao Senhor, trazendo a presença do Senhor? Ou vai esquecer?
Então, não adianta ser um homem ou uma mulher de fé, de avivamento para a sua geração e depois falhar na continuidade geracional. A missão dada aos pais, a da criação dos filhos, é da mais importância. É importante, né, nós ensinarmos o nosso filho. Então, esse é o alvo principal, do qual nossos filhos, como flechas, devem ser atirados. Você é o argueiro e os seus filhos são a flecha. E essas flechas têm que ser esticadas. Quanto mais esticada, mais o alvo vai ser acertado. Então não fique omisso com a criação dos seus filhos. Estiquem eles a ser homens e mulheres de Deus, a ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus. Que eles cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, o segundo alvo que eu falei, né, que o primeiro é o geral, que todos sejam salvos, e o segundo é ser lançado, é o pessoal, né, que é o propósito estabelecido por Deus. Nós temos que ensinar os nossos filhos a caminhar no propósito do Senhor, em todas as esferas, né? Antes eu ficava preocupada, meu Deus, Daniel quer ser jogador, mas não era porque ele queria ser jogador, mas a minha preocupação é no espiritual, sabe? Mas quando você ensina o que é certo, você não teme. Aonde ele estiver, o propósito do Senhor na vida dele vai se cumprir. Sabe, o propósito do Senhor não é só entre quatro paredes. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um enfermeiro, você pode ser um jogador, mas aonde você está, esse propósito que o Senhor já preparou para você antes mesmo de você nascer, ele se cumpre. Você vai ser usado na esfera aonde você está. Então, além de guiar os nossos filhos ao alvo principal, que é conhecer, amar e servir a Deus, também precisamos ajudar eles a entender tanto a sua vocação como também seu destino profético. Em Salmo 139, 16 diz: os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Em Jeremias 1, do 4 ao 5 diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus não trabalha de improviso. Seus planos foram traçados para cada um de nós, quando nem sequer existíamos. Então há um projeto pessoal para cada filho e que precisa ser buscado em oração e compreendido por direções divinas. Então, ore pelos seus filhos. Ore pelo propósito que o Senhor já preparou para a vida deles. Para que esse propósito venha a ser cumprido. Para que esse propósito que o Senhor tem para a vida dos seus filhos não venha a ser frustrado. Nós podemos ver, o Senhor deseja usar todas as pessoas. E para isso irá estrategicamente dispô-la em funções, lugares específicos. Nós vemos a vida de Esther. Para um tempo como esse, você foi escolhido. Sabe, você pode ver lá no livro de Esther, quando Mardoqueu recebeu a resposta, né, de Esther,
que Mardoqueu era o tio de Esther. Esther foi escolhida para ser rainha. E Mardoqueu chama Esther e diz: está acontecendo algo e você precisa fazer alguma coisa. Não pense que se você não fizer algo, você não irá morrer juntamente com sua família. E Esther, ela entendeu qual era o propósito dela se tornado a rainha. Ainda que Esther não fizesse nada, né, de ter se colocado como intercessora para o povo de Israel, que o Senhor, Ele tem os propósitos para as nossas vidas, amém? Mas se você não quiser entrar no propósito do Senhor, você só não vai cumprir o propósito, mas o propósito irá se cumprir em você ou em outra pessoa. Que seja importante que seja cumprido em nós. Então Esther, ela cumpriu o propósito para o qual ela foi chamada, né, de defender a sua nação, defender o seu povo. E Mardoqueu disse-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Então Deus tem um plano específico para cada um de nós. E é necessário discernir e cumprir o propósito divino. Como eu falei, se Esther não cumprisse o seu propósito, ela limitaria o plano de Deus que Ele dera. Ela morreria e não seria o canal que Deus esperava que fosse. Mas o plano geral de Deus, né, para os descendentes de Abraão, iria continuar. Você tem um alvo específico, um alvo geral, que é que todos sejam salvos, e você tem um alvo pessoal. Então você pai e você mãe, é o seu dever você ser o argueiro dos seus filhos. Amém? Estou no horário? Amém? Então, recebe essa palavra com mansidão no seu coração. E ensina o teu filho a amar e a servir ao Senhor. E como flechas, eles vão longe. Amém? Você coloca de pé. Aleluia. Obrigada, Pai, por essa manhã que o Senhor nos ensinou. Deus, eu quero declarar, Senhor, mudanças, Pai, de atitude. Eu quero declarar, Senhor, nessa manhã, que as coisas venham ser colocadas em ordem. Deus, aquilo que nós temos falhado, Deus, na vida dos nossos filhos, vem nos ensinar, Senhor, a ensinar os nossos filhos a Tua palavra no caminho direito, no caminho da Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, eu declaro os pais fortes no Senhor, famílias restauradas no Senhor, famílias benditas no Senhor. E eu declaro, Deus, que a nossa descendência, a nossa geração se perpetuará, oh Deus, para todos sempre. Deus, a nossa casa, a nossa descendência temerá o Senhor em todo o tempo. Em todo o tempo, Pai. Eu declaro, Senhor, os nossos filhos benditos,
os nossos filhos frutificando, os nossos filhos avançando no Senhor, no propósito que o Senhor tem para cada um deles. O diabo não irá tocar na nossa descendência, o diabo não irá tocar nos nossos filhos, porque eles estão guardados e protegidos no Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada porque o Senhor nos deu essa missão. Os nossos filhos não são nossos. Os nossos filhos são do Senhor. São herança do Senhor. E eu declaro, Pai, sobre a vida de cada pai, sobre a vida de cada mãe, oh, a tua graça, a tua unção, a tua sabedoria, oh, a tua capacitação divina, Pai, para criar os nossos filhos. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa manhã de ensinamento, Pai, na tua palavra. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.